Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é para tirar uma dúvida aí de um usuário, né? Mas aproveitar, deixar sempre aqui público, né? Para que ajude outras pessoas, né? Eu vejo que muita gente tem dúvidas aí quanto ao uso do dataset serialize, né? Para importar JSON, exportar JSON. Tem umas dificuldades, apresenta alguns tipos de erros que, assim, cai naquele velho ditado que eu sempre digo, né? O vício do Delphi, né? Que o cara vem do Delphi muito antigo e antes não era case sensitive, depois passou a ser case sensitive, algumas funcionalidades, é evolução, né? A evolução da linguagem aí está sendo sempre evoluída, né? Então às vezes não tem atenção a esses detalhes e passam por algumas dificuldades, certo? Vou mostrar aqui um contexto geral, certo? Dentro desse contexto geral vai estar uma dúvida de um usuário aí. Não vou citar o nome dele, porque eu nem perguntei se eu poderia citar o nome dele, também é questão de ética aí. Vou deixar aí no anonimato, mas ele que vai estar assistindo vai entender aí que vai ter o conteúdo dele, né? Vai ter a dúvida que ele tinha, vai estar aí esclarecida nesse vídeo. Eu já fiz uns testes, tá tudo ok, né? Só que eu fiquei de fazer o vídeo, né? Como eu tô meio atarefado esses dias, não tive o tempo de fazer o vídeo logo, né? Mas hoje apareceu um tempinho aqui para desopilar um pouco a mente. Vou mudar o foco do conteúdo que eu estava fazendo para a cabeça desopilar um pouquinho, né? Então vamos fazer o vídeo aqui para dar uma força aí a galera, né? Então eu vou começar aqui, primeiramente aqui o Delphi. Eu já deixei um esqueleto pronto aqui, ó. A nível de código não tem nada. Eu coloquei um panel, um memo, que eu chamei de mmJSON, e um dbgrid. Botei uma fd connect e um driver, que no caso o Firebird, né? Esse Firebird já está apontado para a base de dados, que é essa aqui, ó, que eu criei, dbtg, né? Eu dei o nome aí do título, dbtg, né? Aqui não tem nenhuma tabela, né? Vai ser esse banco de exemplo. Estou usando Firebird 4.0, mas isso é irrelevante. C4, 2, 3, PostgreSQL, MySQL, seja lá qual for o SGDB aí, pouco importa. O resultado que eu vou demonstrar aqui é a mesma coisa, isso é irrelevante, né? Como ele usou Firebird, eu vou fazer no Firebird, né? Ele deve ter usado um Firebird 2.5 pelo script que foi enviado. Ele me mandou esse script do banco e um script do JSON, né? Como ele usa aqui Generator, certo? Eu creio que ele já vem aí de bancos de dados mais antigos. Eu vou fazer a mudança. Eu vou, em vez de usar Generator, eu gosto de usar o Identity, né? Da versão mais nova do Firebird, né? O 3 para cima. Então, para copiar esse banco, vou criar aqui esse banco aqui, ó. Então, vou dar um Ctrl V, né? Só que aqui no ID da categoria, para não usar o Generator, eu vou usar o Identity, né? Eu vou usar o int Generator Identity, né? É uma coisa, o que vai mudar é a forma de ter o autoincremento. Pronto, só isso, certo? Então, aqui estou usando, ó, o Identity. Ele usou um campo aqui, ó, que isso aqui é muito importante, né? Isso aqui é a chave primária, beleza? Ele vai autoincrementar aí, beleza? Poderia ser autoincremento, sem autoincremento, isso é relevante também, mas como ele botou autoincremento, eu vou usar autoincremento. Ele tem um campo código categoria, que é um varchar 25. Isso aqui é importante, é not null. Repetir, not null. Quer dizer, o que é not null? Sei que a maioria sabe aí, mas pode ser gente novas que estão engatinhando aí, não conhece. Not null é que no campo não pode ser permitido valores nullable, né? Nulo. Então é not null. A mesma coisa, a descrição da categoria é um varchar de 120, também
Not null, sempre ter esses detalhes do banco. Not null, não permitido nullable, não permitido nulo, certo? Aqui o ativo, certo? É um varchar 1, certo? Aqui eu, como um especialista de banco de dados, entre aspas, assim, eu não usaria nunca varchar, eu usaria char1. Se é char1, se é 1, eu usaria char1, mas eu vou deixar o que ele botou aqui, isso também é irrelevante. Mas assim, para uma padronização de banco de dados, isso aqui estaria um pouquinho fora, mas funciona. É só normalizações aí, como dizem, né? Também not null, beleza? Aí eu venho user out, certo? Que é o nome dos campos, né? Eu estou dando aqui os nomes dos campos que me foram passados. Um varchar 50, também not null, certo? Então aqui nenhum campo fora a chave primária, que chave primária ela já é not null por default, por ser chave primária, né? Nenhum dos demais campos é permitido nullable, né? Não é permitido campos nulo, tem que ter algum valor dentro, beleza? Então aqui é a estrutura, constraint primary key, chave primária, setando ID categoria, certo? Ali. A única diferença desse para o script que ele me mandou é que aqui ele está usando generator, né, para criar o auto incremento, só isso. E eu usando o identity, que é da versões mais novas do Firebird, trocando 6 por meia dúzia, faz a mesma coisa, ele vai gerar um auto incremento lá no coisa, mas isso não afeta na funcionalidade do que a gente vai mostrar, certo? Poderia até botar sem auto incremento, que ele também iria funcionar. A diferença é que a gente teria que informar o sequencial. Nada atrapalha e nada muda lá no JSON. Uma coisa importante, muito importante, quando você está usando Firebird e demais tipos de bancos, como PostgreSQL, MySQL, SQL Server, o próprio SQLite, certo? Esses outros bancos são case sensitive, certo? O que é case sensitivo? Maiúsculo, minúsculo, né? Então, se você criar uma tabela maiúsculo, tem que ser maiúsculo. Um campo maiúsculo, maiúsculo também tem que ser as referências em muitos itens, principalmente no JSON, né? O Firebird, tanto faz ele criar maiúsculo, minúsculo, ele sempre vai mostrar, exibir maiúsculo. É uma regra do Firebird. Eu não sei nas versões 5 para frente, né? Vai sair até o 6 aí. Então, assim, como eles estão evoluindo, eles também têm que se adaptar. Se eles quiserem ir para o mundo web, eles vão ter que se adaptar também. É uma regra aí do mundo web, case sensitivo. PostgreSQL é case sensitivo. Então, PostgreSQL, se você tiver um ID maiúsculo e um ID minúsculo, são diferentes. Por quê? Principalmente para manter uma compatibilidade com o Linux, certo? O Linux trabalha com maiúsculo e minúsculo, então são itens diferentes. Então, se você criar uma variável no Linux maiúsculo e outra minúsculo, são duas variáveis totalmente diferentes. Você pode criar uma pasta no nome maiúsculo e outra pasta com nome minúsculo, então vai funcionar. É uma regra do Linux, né, do sistema operacional. Então, a maioria dos sistemas de bancos de dados mais modernos, como PostgreSQL, MySQL, tudo, eles obedecem essas regras, né? Então, tem que ser seguido. No Firebird, ele sempre manteve esse conceito de maiúsculo, né? Então, isso é muito importante. Então, vamos criar aqui o nosso banco, certo? Comitê, certo? Aqui, ó, comitê. Então, ó, criei minha tabela categorias, tá aqui, ó, auto incremento, aqui, normal, not null e os campos que estão aqui. Eu criei o banco no padrão ISO 88591, então ele obedeceu a criar o colete, o chassi do tipo de banco que eu criei. Então eu sempre crio ISO 88951 para manter uma padronização com português Brasil, né? Então assim é mais
coeso usar isso aqui, ou o TF8 também, mas eu gosto do ISO 88591. É questão de gosto de cada um. Se você simpatiza bem, se quiser até botar o Win 1252, é critério seu, certo? Não afeta e nem diminui o que a gente está fazendo. Show de bola? Banco de dados criado, certo? Aqui eu já tenho a conexão com esse banco. Aqui eu já foi feita a conexão, então aqui eu já tenho a conexão. Tudo. Eu não tenho a query. Então vamos fazer as nossas futuras configurações, que são o que? Um FD query, FD query, ok? Pelo que ele me passou lá, ele está usando uma ligação direta com o banco, né? Então vamos fazer as nossas configurações do nosso FD query, né? Então, cadê? Aqui. Vou desativar para sempre manter fechado, a FD Connect, tá ok. E vem aqui no SQL, certo? Qual foi o nome da tabela que tem aqui, ó? Categorias, né? Então vamos pegar essa tabela. Ó, select asterisco from categorias. Eu gosto sempre de utilizar nomes de tabela minúsculo e campos minúsculo. É uma regra que eu utilizo, certo? Porque como eu estou também no mundo web, no Linux, então eu sigo uma padronização. A padronização do Linux, não sei se vocês já observaram, sempre é o minúsculo, né? Então, order by ID. Mas isso é uma regra minha. Vocês façam do jeito que vocês quiserem. Vocês são livres para seguir. Eu sigo uma regrinha. Isso me ajuda bastante. Então, ó, fiz a query, vou deixar o mesmo nome. Vamos fazer um active true. Ó. Deu um erro. Coluna. Porque não é ID, certo? Tem razão. Não é ID. É porque eu tenho o costume sempre de botar o campo ID. O campo não é ID. O campo é ID categoria, né? A chave primária. Então, aqui é ID categoria. Beleza? Aqui vamos ativar novamente. Aí funcionando. Beleza? Precisamos do data source, né? Eu tô fazendo passo a passo, cara. Pode ser para você pegar todos os detalhes aí. Beleza? Então, data source. Esse data source está ligado com o meu dataset. Minha DB Grid está ligado com esse data source. Show de bola? Então, se eu vim aqui ativar agora, ele vai obedecer, ó. Trouxe tudo que tem lá. Simples, como deve ser. Show de bola? Nada de diferente aí que vocês já fazem. Agora vamos primeiro aqui, ó, nesse memo, certo? Aqui em lines, ó, lines. Eu já vou deixar o JSON, esse mesmo JSON que você me passou, ó, certo? Mesmo JSON que você me passou. Ctrl C, certo? Ctrl C, Ctrl V. Mesmo JSON, ok? Ó. Ele já está aqui. Já deixar fixo aqui para a gente ter que ficar digitando. Então, já vai ficar aqui. Lembre-se, nós estamos utilizando Firebird, certo? Então, quando eu dou um Active True, ele me trouxe os nomes dos campos maiúsculo. Isso é uma regra do Firebird, beleza? Aqui os campos estão com a chave minúscula. Então, como aqui é um objeto, né? Então é composto por chave e valor, chave e valor. Então, a chave aqui está minúsculo, certo? O conteúdo não me importa, mas por enquanto aqui as chaves estão minúsculas. Eu vou mostrar passo a passo, porque a dúvida do rapaz também são dúvidas de outras pessoas com outros tipos usando dataset serialized. Então, com isso, eu vou mostrar todo o contexto que vai atender todo mundo. Beleza? Então, salvei. Aqui, beleza? Então, vou primeiro colocar aqui um botão, certo? Um botão. Vou pegar esse botão aqui, vou botar aqui Open/Close, certo? Abrir e fechar. Vou dar uma estilizada aqui no botão 35, né? E a largura, né, de 100. Vou deixar ele mais gordinho. Então tá aqui, Open Close. Vou criar outro botão, né, que é para a gente fazer o processamento desse JSON para dentro do main table, né? Aqui poderia estar buscando esse JSON de qualquer lugar do mundo,
certo? De uma API, de outra coisa. Eu estou simulando como esse JSON tivesse buscado de algum campo, certo? Então a forma de que vai recuperar o JSON pouco importa. O importante é que seja um JSON no formato string, beleza? Então aqui eu vou botar isso aqui, processar, né? Pronto. O que meu Open Close vai fazer? Vai pegar o meu fd query, certo? fd query ponto active, certo? Vai receber ele ao contrário. Se ele tiver ativo, ele para. Então, ó, Ctrl V, not, né? Ao contrário, é a negativa de ativo. Show? Nada diferente. Salvar. Vamos executar aqui só para ver se ele já está abrindo, ó. Tá abrindo e fechando, certo? Então, tá abrindo e fechando. Eu vou até dar mais uma engordada nele aqui, para ficar mais larguinho, né? Ó, Open Close, certo? Ó, certo? Primeiramente, eu vou fazer sem adicionar os fields. O que é adicionar os fields? Vim aqui, Field Editor e adicionar os fields. Eu vou mostrar adicionando os fields e sem adicionar o field. Pouco importa, o resultado é o mesmo, certo? Meramente que você adiciona, você consegue formatar aqui mais legalzinho, certo? Nada demais, certo? Então, vou deixar por enquanto sem adicionar o field. Está aí funcionando. Agora, o que é que a gente precisa? Eu preciso do dataset serialize. Claro, na minha máquina eu já tenho o dataset serialize. Deixa eu abrir aqui no modo anônimo, dataset serial. Pronto, aqui, Vinícius Sanches. Dataset serialize é uma ferramenta aí feita pelo Vinícius Sanches aí, sangue bom, gente boa, forte abraço, Vinícius. Fez essa ferramenta para galera para trabalhar aí o que? Ele pega um dataset, converte para um JSON, como ele pega um JSON e converte para dentro de um dataset, certo? O que vocês têm que entender que é um item muito importante. Quem trabalha com Delphi está viciado naquele modo RAD, aquela coisa que faça tudo para você, certo? É o famoso folgado, não é ofendendo ninguém não, mas é o famoso folgado, faz tudo para você. Então tem muita gente que gosta dessa coisa. Só que nem tudo que é fácil está correto. O que o dataset serialize faz quando você quer pegar um JSON, importar para dentro de um dataset, certo? Primeiro, se não existir o campo, certo? Por exemplo, ele vai procurar esse campo, código categoria. É uma string. Por que é uma string? Porque está entre aspas. Entre aspas, é uma string. Certo? Então ele vai criar esse nome desse campo, vai dizer que é do tipo string e dá um tamanho de 255, um tamanho grande. A mesma coisa para cá, é uma string, vai. Aqui também é ativo, é string, string. E assim vai. Quando é número, ele ainda bota o número. Ponto flutuante, ainda bota ponto flutuante. Certo? Então, quando não existe os campos, ele trata de uma forma. Quando você tem o campo, ele trata de outra forma. O que é que ele faz? Ele busca esse nome, vai verificar dentro do dataset. Existe o campo? Existe. Ele vai tentar incluir. Certo? É isso que ele faz. Então, eu não gosto que ele fique um auto-create, um auto tipo de dados. Para mim, o data type é sagrado. Tem que obedecer o banco de dados. Se eu criei no meu banco de dados data type integer, aqui, se eu vim aqui e criei meu data type como int, como inteiro, ele vai ser um inteiro. Se for o char, se for o double, date, time, timestamp, o que for, certo? Então eu obedeço a minha base de dados, porque ela, para mim, é o cérebro do meu projeto. Meu projeto sem o banco de dados, né, falando assim de uma aplicação que utilize base de dados, sem o banco de dados ela não é nada.
O banco de dados consegue sobreviver, você consegue extrair dados, fazer o que você quiser com um banco de dados. Agora, a aplicação sem um banco de dados é uma mera chave de erro, um conglomerado de erros. Vai dar erro porque vai tentar buscar coisa, não tem um banco, não funciona. Já o banco de dados, não. Você pega o banco de dados, leva para qualquer máquina, você consegue extrair as informações que você quiser de uma base de dados. Então, isso é legal, isso é bom. Então, eu sigo o pai. O pai é meu banco de dados. Então, a regra é do meu banco de dados. Tem que obedecer a minha hierarquia aqui, o meu tipo de dado, meu data type, certo? Então, isso é muito importante. Muita gente quer a facilidade e às vezes você tem situações que complicam, beleza? Para baixar o dataset serialize, você vem aqui, baixa no modo zipado, ou você usa o nosso querido BOS aí, ó. É um gerenciador de dependência para o mundo Pascal. A forma que você vai baixar e instalar, pouco importa. O resultado vai funcionar do mesmo jeito que eu vou demonstrar. Beleza? Eu tenho aqui baixado, né? Eu baixo, marco, boto na minha máquina. Porque às vezes eu preciso mexer no código fonte, alterar, corrigir alguma coisa ou adicionar alguma coisa. Eu mexo naquela minha versão, certo? Aquela minha versão atende todo mundo. Do que eu fazer o BOS, para cada um vai ter uma versão. Cada um tem o seu gosto, certo? Eu gosto de baixar, certo? Mas se você simpatiza com o BOS, não vai alterar nada no resultado, beleza? Então vamos deixar isso aqui por enquanto. Fechar essa outra abinha. Pronto. Então aqui já está o nosso projeto. Como eu já tenho no path do meu Delphi o dataset serialize, né, que eu preciso dar o uses, certo? Dataset serialize, certo? Pronto. Dei o uso dataset serialize. Show de bola. Então, esse cara serve para exportar as coleções de tuplas, quer dizer, uma coleção de registro de um dataset para o JSON, e também pode pegar de um JSON para um dataset. Faz a mesma coisa, beleza? Então, adicionei ao projeto. Agora eu vou processar, certo? Primeira coisa, vou verificar se o meu fd query, certo? Ponto ativo, se ele está ativo, né? Se ele não tiver ativo, né, eu tenho que abri-lo, né? Então vou fazer um fd query ponto open, abrir o meu dataset. Show de bola. Outra boa prática, né, sempre assim, é a gente fazer uma verificação se existe JSON aqui, mas não vou me atentar a todas as especificações. Como eu já sei que tem lá, eu vou pegar minha fd query, certo? fd query ponto, né, from, né, como tá lá, acho que é from, não é load, load from JSON, né? Acho que é load from JSON, deixa eu ver aqui. Load from open estrutura, from JSON. Pronto. Leia, né? Carregue tudo. Esse método aqui é um class help do dataset serializer, certo? Load from JSON. Pode ser um objeto, um array, lá é um JSON, né? Ele vai validar e baixar. Então eu quero pegar um conteúdo de um JSON que está no formato string, certo? Lembre-se bem, JSON no formato string é uma mera string, só que tem que seguir o padrão do JSON, né? A chave, o colchete, aquelas coisas todas. E o JSON objeto é outra coisa. Então aqui ele pode ler do formato string, como pode ler de um objeto. Então, ó, ele pega de um objeto, ou de uma string, de um array. No caso aqui, a gente vai pegar de uma string. Quem é que está com o meu JSON string? Meu MM, que eu dei o nome de JSON, né? Que é esse mesmo aqui, ó. Eu dei esse nome, MMJSON, certo? Ponto lines, ponto text, certo?
Então ele pegou aquele JSON no formato string, vai fazer o passe e vai tentar incluir dentro do meu objeto, da minha query, né? Que vai salvar direto no meu banco de dados. Beleza? Então isso aqui é o que ele tem que fazer. Vamos ver o resultado, ver o que acontece aqui. Se ele inclui, se ele não inclui, o porquê incluiu, o porquê não inclui. Então vamos dar executar. Então ó, aqui abrir, tá aí. Vou processar. Deu um erro. E de categoria necessita de um valor, certo? E agora, certo? Por que ele fez isso? ID categoria. Quem é ID categoria? ID categoria é o auto incremento, né? Nós estamos falando de Faridac, né? Então Faridac tem as suas peculiaridades, né? Então, ó, para que atenda essas peculiaridades do Faridac, eu vou adicionar. Eu poderia fazer esse tratamento dinamicamente, mas eu vou para o mais fácil, para o mais que a galera está acostumada. Adiciono o field, venho no meu ID categoria, venho aqui no auto generate value, vou dizer que é auto incremento, certo? E aqui requerido eu vou desmarcar. Porque se eu deixar marcado como requerido, eu tenho que botar qualquer valor lá para num ID para que ele consiga gravar, né? Então eu não quero, eu quero baixar vazio, então eu deixo desmarcado o requerido. Show de bola. Vou deixar aqui aberto aqui, vou salvar e vamos executar novamente. Então abri, ó, abri, não tem nada. Vou processar, opa! Código categoria necessita de um valor. Ué, mas código categoria eu não tenho? Código categoria eu tenho. Aqui, ó. Aqui. Vou lá no banco, né? Vamos lá. Eu não tenho código categoria? Aqui, ó. Ó, eu criei código categoria e aqui tem código categoria, né? Aí lá no meu JSON, deixa eu dar um break aqui, parar, fechar, né? Então, ó, no meu main, eu tenho aqui código categoria, ó. Tá aqui. Deixa eu executar de novo, né? Vou executar sem debugger. Eu tenho código categoria. Ué, e por que ele deu erro, né? A gente começa a ver. Se eu vou dar um op de novo, vou mandar essa. Código categoria não tem um valor. Então eu tô tentando incluir uma coisa sem valor. E mas ele não está lendo o JSON, não está pegando, por que está dando erro? Aqui requer a primeira configuração do nosso dataset serialize. Lembre-se, os campos aqui estão maiúsculos, certo? Estão maiúsculos. Poderia vir também sem o underline, certo? Por default, né? Vamos voltar aqui o nosso dataset serialize na documentação lá embaixo, certo? Por default, certo? Cadê? Aqui, ó. Por default, ele usa lower camel case, ó. Por default, a configuração do dataset serialize, quando eu não configuro nada, por default, ela é lower camel case, certo? Quer dizer, ela é minúsculo e com o famoso maiúsculo, né? Vamos supor assim, botar assim, código categoria, né? É mais ou menos assim que ele vai fazer. Então, ele não bota espaço, certo? E não bota minúsculo ou maiúsculo. Ele, por default, ele sempre vai buscar essa configuração que está aqui. Lower camel case. Isso aqui para os nomes dos fields, né? Quer dizer, chave e valor. Então, ó, chave. Aí aqui ele tem todas as opções, ó. Lower camel case, certo? None. Então, ó,
None, quando você configura como none, ele pega maiúsculo, se vier maiúsculo, se vier minúsculo, minúsculo, e assim sucessivamente. Vai depender do que o banco mandar. Por exemplo, se o banco Firebird manda maiúsculo, se veio underscore, ele vai deixar tudo como veio. E se eu quiser tudo minúsculo, né? Aí eu boto lower. Se eu quiser tudo maiúsculo, upper. Certo? Lower camel case. Lower camel case. E assim sucessivamente. Então, essa primeira configuração aqui é o tipo que ele vai pegar da chave, principalmente no objeto, né? E comparar lá no banco de dados. Então, assim, o JSON do Delphi, ele é case sensitivo. Então, não vai funcionar. Então, o que é que você... Primeiro, a gente tem que manter o que vem do banco. Se o banco vem maiúsculo, ele vai montar maiúsculo. Se vem minúsculo, minúsculo. Então, como eu configuro, boto o nome. Então, o que é que eu faço? Venho pegar isso aqui, ó, esse parâmetro aqui, ó. Vou dar um copiar, né? Poderia colocar aqui toda vez que eu fosse processar, mas como o dataset serialize, ele usa o conceito de singleton, certo? Eu não preciso, toda vez que botar no processar, configurar. Eu venho aqui no create do meu form ou no show, eu gosto no create, certo? E vou setar a configuração, né? Então aqui, ó, passo o caminho de configuração, né, do singleton e pego o que eu quero. Eu quero none, né? Então eu vou pegar esse padrão aqui que eu quero configurar, certo? Então vem aqui, passo para o padrão, Ctrl V. Então, pronto. Isso aqui é uma configuração do dataset serialize. O que eu estou dizendo para o dataset serialize? Dataset serialize. Se vier maiúsculo, trate com maiúsculo. Se vier underscore, trate com underscore. Se vier o que vier. Essa configuração tem que ser feita tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente. Se você configurou do servidor dessa forma, do lado do cliente também você tem que configurar dessa forma, certo? Então aqui, como eu estou pegando um JSON aí que está numa string, certo? Eu estou configurando somente aqui do lado do cliente. Mas para que eu configure do lado do cliente, eu tenho que entender, primeiro, como o JSON está chegando. Segundo, quais são os tipos de parâmetros de configuração do dataset serialize. Aqui está bem claro. Você tem a opção de configurar data, se quer exportar ponto flutuante, enfim. Tudo aqui tem várias configurações. Se quer no formato time zone, enfim, tem tanta coisa. Quero que, por exemplo, num Delphi, no Faraday, que usa muito BCD. Se você for para um Zeus, não tem BCD, ou num Unidac não tem. Então, assim, quer que exporte, converta um BCD para float, ele vai fazer. Então, tem N configuração. Todo esse tipo de configuração, você pode botar. Vamos supor aqui, ó. Eu quero configurar esse do BCD. Pronto, eu vou pegar esse aqui, ó. Aqui, ó. É uma configuração para onde eu coloco que configurei o meu item, posso ter outra configuração, posso ter outra, quantas configurações eu quiser, certo? No caso aqui eu estou configurando o tipo de chave, né, ali, que é tudo padrão. Estou dizendo, não mexa nada. Se tiver maiúsculo, trate com maiúsculo, se tiver minúsculo, com minúsculo. E exportar BCD float. Não é necessário aqui, não seria necessário, mas eu estou mostrando como você configura o dataset serialize. Beleza? Então, salvei. Vamos ver o que mudou só em eu fazer isso aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui comentado, certo? Não influi, só para mostrar a didática. Eu vou deixar aí. E vamos executar para ver o que aconteceu agora, né? Antes estava dizendo que código categoria não funcionava. Então abri, ó, processar e também não funcionou. Mas você não disse que sim. Aqui tá minúsculo ou tá maiúsculo?
tá maiúsculo, certo? Então, como é que eu vou tratar uma coisa minúsculo ou maiúsculo? Eu poderia pegar esse, deixa eu até fazer aqui, ó. Pegar isso aqui, né? Converter para maiúsculo, vamos converter aqui para maiúsculo, né? Vou botar aqui embaixo, Ctrl V, né? Tá aqui. Eu vou pegar código, categoria, é Ctrl Shift U, se eu não me engano, Ctrl Shift U. Vou converter para maiúsculo aqui, Ctrl Shift U, certo? Ó. Somente as key, né? A chave, o conteúdo pode ser minúsculo, certo? Ó. Converti tudo para maiúsculo. Por quê? O que está na estrutura do meu dataset aqui, ó, é maiúsculo, mas o meu JSON aqui é a chave minúscula, são incompatíveis. Eu poderia utilizar aqui também, né, ó, o lowercase. Eu poderia ter vindo aqui, ó, e colocar como lower, certo? Ó. Vamos até fazer aqui com lower, certo? Ó. Lower, dizer que é minúsculo, a chave minúscula. Então vem aqui, vou parar aqui, ó. Vou manter esse aí por enquanto. Aí vem aqui, em vez de esse eu vou botar lower, certo? E vou comentar esse outro aqui, ó. Deixei tudo como lower, certo? Executei, vou dar um open, processar. Tá aí, incluiu, certo? Então, ó, no JSON, certo? É case sensitivo. O dataset serialize ele trabalha com system.json. Então, system.json hoje ele é case sensitivo. Então, o que os dataset serialize? Ele pega esse nome, ID categoria ou código da categoria, né? Vai lá no JSON. Existe essa chave código categoria maiúscula? Não, aí ele não traz. Mas como eu vi aqui e disse, ó, trate como minúsculo, ele foi e tratou. Vamos pegar assim, ó. Vamos agora fazer o contrário, né, para vocês verem. Vou deixar esse aqui, vou deixar agora como maiúsculo, certo? Ó. Aqui, ó. Comentei esse aqui, deixar como maiúsculo, certo? Se eu executar, der um open, ele não vai incluir, ó, que ele não achou código categoria minúsculo, maiúsculo aqui dentro do JSON. Agora, se eu pegar o JSON maiúsculo, certo? Ó, Ctrl C, certo? Apagar esse aqui e colocar o Ctrl V, ó, agora tá a chave tão maiúsculo. Se eu mandar processar, ele vai funcionar perfeitamente. Entenderam esse conceito aí, essa regrinha que a gente, antes de usar, a gente tem que conhecer, gente. Eu tenho que entender. Ah, mas porque eu uso Delphi há 20, 30 anos, não era assim. Sim, eu também há 20, 30 anos eu tinha cabelo. Hoje eu não tenho nem cabelo, perdi os cabelos. Há 20, 30 anos eu era um garanhão, tava ali. Hoje tô só raquejando. Então, cara, a evolução, a mesma coisa que a evolução do Delphi, para ter uma compatibilidade com o Linux principalmente, tem que se adaptar à realidade. E uma das realidades é o case sensitivo. Então o Firebird provavelmente futuramente vai ser case sensitivo, ou se já é nas versões mais novas. Eu não uso, eu uso a 4 ainda mantém aí maiúsculo. Não sei a versão 5, 6 se é, mas você tem que se adaptar, cara. Ou você se adapta ou sai do mercado, beleza? Então, um item. Outro item muito importante aqui, ó, que é o caso do erro do rapaz, certo? Ó, vou lembrar aqui, ó, você criou um campo todos not null, não pode ser null, né? Aí vamos testar agora, né? Vamos testar aqui o código da categoria. Primeiro eu vou mandar vazio, vazio. Vamos ver o que é que acontece. Código categoria precisa de um valor. Ele não aceita vazio, certo? Se você colocar null, certo? Também não vai aceitar. Ah, null ele aceitou porque null tá como string, né? Eu não sei nem como é null. Deixa eu ver se é null.
Não, ele trabalha de outra forma que o JSON, não é null, ou ele está passando como null, eu não sei como é o null que o system.json trabalha, certo? Então ele não vai aceitar, ó. Se você botar aqui 23, ó, botar aqui 25, né? E na descrição, aqui no ativo, T, botar vazio, ele também não vai aceitar, ó. Ele não aceita. Isso é erro do dataset serialize? Isso é erro do teu JSON? Não. Isso, a tua regra, o teu pai está trabalhando correto. Qual é o teu pai? O teu banco de dados, que é o pai da criança. Porque você criou not null, não aceita nulo. Então, vazio pode interpretar como nulo, ele não vai aceitar, tem que ter algum valor. Então, tem que ter algum valor. Aí, como eu posso tratar isso? Bom, você pode tratar de N formas. Primeiro, verificar, varrer o teu JSON e verificar. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, validando o código da categoria, né? Aqui, código da categoria, certo? Ó, ele não deixa gravar. Eu poderia falar, eu vou mostrar da ferramenta que eu já uso, mas aí é o mesmo processo. Se você por lá system.json, fazer aquilo que você quer. Eu vou comentar aqui o maiúsculo, né? Porque o default lá tá minúsculo, né? Então eu vou deixar aqui como minúsculo, certo? Mas você já entendeu essa primeira dúvida aí que 99,9% do mundo que vem do Delphi aí, que quer usar o dataset serialize, quer pegar lá só baixar porque se acha que sabe de tudo, não quer ler a documentação, pá! É o primeiro erro que tem. Ah, meu campo tem uns campos que inclui, outros não inclui, não sei o que, não sei o que. É a primeira dúvida. Por quê? Porque não teve a dignidade de parar aqui, ler a documentação. A documentação aqui está bem clara, inclusive tem exemplos aqui. Ó. Muito fácil, cara, muito simples, tudo. Tá bem mastigado o dataset serialize. Melhor do que... Tem até exemplo, se você vir aqui no código fonte, ó. Você vai ter o exemplo, ó, sample, tem aqui o exemplo funcionando no Delphi, no Laser, tudo bonitinho, ó. A configuration, ó, entendeu? Então você pode pegar aqui o DPR, abrir aqui o DPR, você vai ver que tem a configuração, ó. Não, aqui é o... Deixa eu pegar um básico. Esse no básico tem aqui o DPR. Vou pegar um Master Detail. Porque eu estou abrindo projeto. Deixa eu pegar um código fonte aqui. Pronto. Ele vai ter algum canto a configuração, né? Cadê? Deixa eu ver se... Tá aqui, ó. Ele tem várias configurações. Então, não, aqui tá passando nome. Cadê uma configuração? Não tem, mas depois de vocês fuçam aí, vocês vão achar que tem aí configuração. Leia a documentação, muito mais fácil. Se não quiser ler como a documentação, só seguir meus vídeos aqui que tá mastigado. Certo? Então, como eu poderia tratar isso aqui, né? Então, primeiro, eu vou usar a minha ferramenta aqui. Essa minha ferramenta, o MC-JSON, certo? Então, eu vou usar ela. Mas você pode usar o system.json ou o tipo de JSON que você quiser. É irrelevante. Então vem aqui, ó. Primeiro processo. Primeira coisa que eu vou fazer, declarar uma variável, né? Vou dizer que é meu LJSON. Vou dizer que é um objeto, né? Já que object. Que é lá tratando um objeto, né? Vou dizer que é um IMC-JSON object. Certo? Beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, pegar meu LJSON Object, certo? Vai receber uma instância de TMC-JSON Object, certo? Ponto new. Crie a instância e já faço o passe, né? O que é o passe? É pegar o conteúdo que está no formato string e converter para um objeto, né? Então, tá aqui, já vou pegar o conteúdo que está aqui dentro desse cara, jogar para o meu objeto.
Aqui eu já tenho um objeto JSON, né? Um objeto do tipo JSON Object, né? Aí eu venho aqui, ó, se o meu LJSON, certo? Ponto contains, se contém quem? Vou botar lá código categoria, né? Ó, código maiúsculo, né? Porque tá, opa, tá vindo minúsculo, né? Então código categoria, certo? Se contém e not, né? L JSON objeto, né? A minha variável JSON. Vou pegar o meu código categoria, certo? Ponto as string, que é do tipo string, ponto is empty. Ó, vou precisar nem o not. Então, se existir e for vazio, o que é que eu vou fazer? Vou abrir um raise aqui. Vou dizer, ó, o código, ó, o código da categoria não pode ser vazio, ok? Eu trato antes de fazer. Ele vai abrir um raise e não vai executar mais nada. Salvar, vamos executar, tá aqui, ó. Então, ó, vou dar um open, tá aqui, certo? Código categoria tá o 23, né? Então, se eu mandar processar, ele gravou. Agora, se eu disser que tá vazio, certo? Ó, mandar processar, o código da categoria não pode ser vazio. Entendeu? Ele já tratou antes de eu incluir. Então, ó, vamos debugando aqui para você ver, ó. Então, vem aqui, dá um F9 e vou dar um open, né? E vou processar. Ele vai passar, né? Porque contém, tá vazio? Não, né? Então vai abrir e vai incluir, certo? Agora, se eu botar vazio, certo? Vazio e mandar processar, ele vai verificar. Contém? Contém. Tá vazio? Tá. Aí ele cai no raise e não faz nada. Exibe o exception, certo? Então você vai ter que tratar aquilo que você quer. Por quê? Lembre-se bem, o porquê que é o mais importante. Aqui você está usando uma FD Query, não vou nem citar FD Query, porque o mesmo processo é para os Zeus, por unidade. Você está usando uma query que você tem um ponteiro com um banco de dados. Quer dizer, você tem uma relação direta com o seu banco de dados. Então ele vai fazer aqui a validação. Então é not null, ele não aceita. Não vazio, não aceita. É regra dele, certo? Agora, se você fizesse, por exemplo, um main table, certo? Vou colocar aqui um main table. Cadê? Main table, certo? Vou colocar um main table, que é um dataset de memória, certo? Aqui já vai ser a conversa, vai ser diferente, ó. Certo? Ó, vou pegar aqui, cadê? Tirar só esse numeral 1, né? Cadê? Numeral 1, certo? Aqui no botão, certo? Em vez de eu botar direto na FD Query, vou botar aqui meu data source, né? Para a gente ficar dinâmico, né? Para não estar ficando trocando. Dataset ponto active, né? Então aqui eu vou tirar de uma query específica, né? Botar para um apontamento genérico, né? Então aqui no processar também a mesma coisa. Então vai processar aqui, eu vou fazer isso aqui vai ser que, como é o genérico, ele não tem o open, não tem, pior que tem, não, porque é validade, certo? E aqui pronto, eu passei o genérico, né? Então aí agora eu posso vir aqui no meu data source, tirar fd query e jogar para o main table, certo? Joguei para o main table,
certo? Aí aqui, ok? Só que aqui vai dar um erro, certo? Eu vou já mostrar para você porque vai dar o erro. Então, ó, open close porque não existe field aqui, né? Mas quando eu processar, eu não posso abrir o dataset de memória, né? Então aqui eu vou fazer a troca, né? Tirar isso aqui e vou colocar no final, né? Primeiro ele faz a leitura. Opa, também aqui tem que botar o genérico, né? Vamos botar o genérico. Ctrl C, né? Ctrl V, né? Então você até vê que o load from ele é para o T-dataset, não específico para uma coisa só, né? Então vamos deixar isso aqui e vamos fazer isso aqui. Então, se eu der open close, vai continuar dando erro, mas se eu fazer a importação, tá aí, ó. Tá vendo que ele criou os campos, só que ele criou os campos tudo com 255, ó, como string, ó. Tudo ficou grande. Por quê? Porque eu não criei os fields. Eu poderia criar também os fields, né? Então posso vir aqui, ó, field editor, vou pegar esses fields, ó, Ctrl C, vem aqui no field editor do mesmo, dá um Ctrl V. Pronto, copiei. Eu vou tirar só o ID da categoria, porque ele não é auto-incremento, não precisa, certo? Então, ó, eu criei os fields agora baseado no que está no meu main table, né? Então agora, se eu executar, certo? Ó, open close, já não dá o erro porque existe os fields, né? E posso processar, tá aí, ó. Posso ir de novo, beleza? Então, se eu vim aqui agora, tirar o 23 e mandar vazio, certo? Ele está dizendo que precisa do valor. Por quê? Eu, quando deu Ctrl C, Ctrl V, ó, código da categoria, eu disse que ele é requerido. Então, se eu vim aqui desmarcar como requerido e executar, certo? Ó, vou abrir, ó, incluiu. Se eu atirar o 23 aqui, ó, salvar, ele deu, não está aceitando como vazio. Por quê? Tem algum outro parâmetro aqui, provider flag not no, ela é requerida. Deixa eu tirar aqui para ele não obedecer a regra lá do open close, já não vai, né? Então aqui, se eu fechar e abrir agora, ele tem os fields, porque ele já carregou uma vez, ó. Segunda, terceira, se eu botar 23, aí ele tem que aceitar. Não aceitou. Engraçado que ele não pode ser vazio. Interessante. Era para ele. Tá certo. Aí, tô fazendo, comendo mosca, né? Deixa eu tirar essa validação aqui, ó. Porque quem tá validando é esse cara aqui, né? Então, sempre vai ter que. Essa fuleiragem. Deixa eu até salvar isso aqui. Que isso aqui eu queria ler. A embarcadeira agora tá com essa fuleiragem aqui. Depois eu vou ler isso aqui direitinho. Que salvar. Eu vou aceitar. Para mim isso aí é irrelevante, porque cláusulas abusivas são questionadas juridicamente. Então pode mandar o que quiser, embarcadeira. Beleza? É bom que tá aí no vídeo, serve para vocês aí. Então, ó, comentei, vamos executar de novo, né, ó. Então, open close, deu erro. Se eu der um processar, beleza. Se eu vim aqui e mandar incluir, agora ele inclui vazio, certo? Mesmo eu colocando os fields agora, né? Se eu pegar os fields também, ele vai aceitar, né? Eu vou pegar só esses quatro, ó. Ctrl C, vim aqui, ó, field editor, Ctrl V, né? E vou dizer que o código da categoria não é requerido. Desmarquei, certo? Fechar aqui, fechar aqui. Como eu não estou validando o JSON, né? Então ele vai aceitar, ó. Aqui, abriu, incluir de novo. Se eu vim aqui tirar o 23, ó, 23, mandar processar, ó,
processar quantas vezes ele quiser. Agora, se eu tirar a descrição, ó, ele tem que dar erro. Ó, até a descrição ele aceitou, ó, vazio, porque não deve estar como requerido lá, né? Então, ó, no Mentable você consegue fazer o que você quiser. Por quê? O Mentable não tem o ponteiro com a base de dados. Então, a sua regra de negócio é bem clara. O teu banco de dados que manda, ele é o pai. Então, ó, not null eu não aceito, certo? Então, se você mandar alguma coisa como not null, eu não aceito. Por isso que ele vai pedir valor. Então, quer tratar de uma forma bem elegante, use o tratamento do JSON. Então, você verifica os campos que você quer. Com isso aqui, tanto faz, ó. Se quiser, tem. Se botar não existir, ele não vai aceitar, mesmo sendo Mentable. Por quê? Porque isso aqui eu estou tratando via código, né? Então eu fiz a minha regra de negócio aqui, eu validei meu JSON, beleza? Então tá explicado. Eu acho que aqui eu aproveitei várias regrinhas, vários detalhes que muita gente apanha, tá aí, mas tá resolvido aí. Então, ó, quer tratar? Trate, porque lembre-se, se você está trabalhando com ponteiro, com banco de dados, quem manda é teu banco. Então, teu banco, baseado no que tu mandou, é not null, certo? Not null. Então, tá. Aqui no dataset serialize também tem um tratamento de null, se eu não me engano. Cadê? Export null value é true. Então, por default é true. Se ele não quiser que exportar um null, enfim, tem várias situações. Eu peguei o lado do cliente aqui, porque foi a dúvida que o rapaz teve. Como ele está trabalhando com o banco direto, com um ponteiro com o banco, lembre-se bem, quem manda é teu banco. Teu banco vive sem tua aplicação, agora tua aplicação não vive sem teu banco, certo? Você pegar o teu banco de dados, você extrai o que você quiser, certo? Mas sua aplicação sem um banco de dados, ela não é nada, é um conglomerado de erros, porque não tem um banco. E aí, como é que fica? Então entendam isso. Teu banco, tua regra, tu tem que tratar. Para tratar você tem que conhecer o JSON, tem que saber o que você está recebendo. Além de saber o que está recebendo, conhecer como funciona o JSON. Só para você ter uma ideia. Aqui eu vou botar maiúsculo. Code. Categoria. Code. Categoria. Para você ver que é do JSON o tratamento de case sensitive. Case é maiúsculo, minúsculo. Independente da ferramenta que está sendo usada. Aqui, ó, certo? Salvei. Certo? Vou mudar aqui. Pode ser até... pode ser até o Mentable mesmo. Então, ó, open close, adicionei, salvou. Se eu vim aqui e colocar 23, processar, ele salvou. Não era para salvar. Por quê? Porque essa validação aqui ele está procurando pela chave maiúsculo, maiúscula, e a chave aqui é minúscula. Então ele não fez a validação. Certo? Posso incluir tudinho. Agora, se eu botar essa chave aqui, ó, code categoria, certo? Eu botei a chave maiúscula, ó, processar, aí ele já validou, certo? É o conglomerado do system.json que já está tratando baiúsculo e minúsculo, certo? Entenda esse detalhe. Não é o dataset serialize. Dataset é só um bocado de regrinha para te ajudar a processar. Mas as ferramentas que estão sendo utilizadas têm que ser respeitadas. Então, o system.json ele é case sensitivo. Então, ele vai tratar case sensitivo, certo? E aí, a regra é com vocês. Beleza? Acho que fui bem claro aí. TG, tô te chamando de TG para não expor seu nome aí, mas você vai saber que é você. Beleza? Forte abraço, meu muito obrigado. Se gostou, deixa um joinha, divulgue aí pra galera, ajuda bastante aí. Vinícius, muito obrigado aí pelo produto, né? Que Dataset Serialize facilita a vida dessa galera aí, tudo show de bola, maravilha, muito.
para a gente fechar com a chave de ouro, né? Isso aqui independe, ó. Vou dar um open close, fechar. Vou pegar, primeiro eu vou tirar aqui essa validação, né? Para a gente não tirar essa validação, né? Ó. Aqui, Ctrl Shift F9. Vou aqui, ó, open. Estou processando incluiu. Se eu vim aqui, ó, Ctrl C, colocar isso dentro de um array, certo? Ó, vou dar uma vírgula, outro objeto, vírgula, outro objeto, vírgula, outro objeto e fecho com um array. O dataset serialize ele é competente para identificar quando é um array e quando é um objeto. Aqui está um array de objetos. Se eu mandar processar, JSON string inválido. Por que inválido? Deixa eu ver o que é que eu botei específico. O JSON, from JSON. Espera aí, que ele está dando erro aqui, ó. Não é num dataset serialize. É porque eu estou buscando um JSON objeto, né? Então, tirar aí para não dar o erro, né? E não é um JSON objeto. Deixa eu aproveitar e pegar esse aqui para não ter que digitar de novo. Ctrl C, né? Aqui. A gente está testando dataset serialize, né? Então, vou botar aqui Ctrl V, né? Vou dar um open, né? E processar. JSON não definido. Por que deu não definido? JSON line, load from. Dataset, passei. Aqui tá JSON string. Tá certo. Deixa eu ver se eu errei o JSON. Ah, errei. Aqui não é um JSON array, né? Ó, aqui array e aqui array. O JSON estava errado, né? Então vamos só corrigir o JSON e processar. Pronto, tá aí. Vamos botar mais outro aqui, né? Então vou botar mais um objeto, né? Vou fazer uma vírgula, né? Vou dar um Ctrl V. Nesse aqui eu vou dizer que a categoria dele aqui, ó, a categoria vai ser o 33, né? 33. Vou colocar mais um aqui, né? Ctrl V. Vou dizer que a categoria dele aqui é o 50. Então ele vai incluir de novo, né? Tá aí, 33, 50, categoria toda. Então, galera, super fácil trabalhar com dataset serialize, muito fácil, basta entender a mecânica aí, o resto é só se divertir. Vou ficar por aqui, muito obrigado e até o próximo.